Estamos ao vivo em mais um Pergunta para Mari. Hoje vamos para outro episódio de Pergunta para Mari, que você pode entrar ao vivo aqui na live, ter mentoria comigo e ainda concorrer a um sorteio de uma mentoria em grupo. As pessoas estão entrando aqui, a Évila está entrando, vamos aguardar um pouquinho. E lembrar, para quem está entrando, que esse vídeo vai ficar gravado no IGTV. Tem uma série lá de Pergunta para Mari, de vários episódios do Pergunta para Mari no IGTV. Se você perdeu algum, se você quer ver a reprise, vai lá que tem muito conteúdo gratuito para você. Tem muito conteúdo de gestão financeira, de precificação, de controles, de empreendedorismo. Muita coisa legal. E, para quem não conhece, o Pergunta para Mari é um projeto que acontece todas as quartas-feiras, às 19 horas, que conta com vocês aqui para ter essa participação. A Évila está dizendo: oi, professora, saudades. Um beijo, minha querida. Coisa boa, adoro ver meus alunos aqui, viu, Évila? Coisa boa. Lá, na sala de aula, muito que a gente está aprendendo aqui, vocês já aprenderam lá. E a gente fez muita coisa bacana, né? Então, vamos aguardar mais um pouquinho enquanto as pessoas estão entrando. Ok? Mas, hoje, lembrando que, se você quer entrar no Pergunta para Mari, você solicita aqui, eu coloco você na live, você fala sobre o seu negócio, você faz a sua pergunta, eu respondo para você e você ainda concorre aqui a prêmios. Mas vamos começar aqui. Vou logo começar aqui com uma pergunta, porque vai ficar gravado, né? Como vai ficar gravado, as pessoas podem ver mais tarde. Olha aqui que pergunta que chegou. Olha aqui. Por onde começar o controle financeiro, né? Por onde começar o meu controle financeiro? Olha que pergunta interessante, né? As pessoas que estão entrando aqui, a gente começou agora o Pergunta para Mari. Deixa eu olhar. E o que acontece aqui? Se você quer começar o seu controle financeiro, primeira coisa que você precisa fazer o levantamento da sua empresa, das suas finanças, do seu negócio. Você precisa entender como está o levantamento da sua empresa, fazer o levantamento da empresa. Ou seja, qual a situação atual, né? Como é que está a questão do diagnóstico, fazer o diagnóstico, quais são os pontos a melhorar, quais são os pontos positivos, como a sua empresa está hoje. Você precisa fazer um retrato da sua empresa, certo? Você precisa fazer um retrato da sua empresa. E quando a gente fala isso, gente, a gente fala em quê? Espera só um pouquinho aqui. A gente fala em você se organizar. A gente fala em você entender como está o negócio da sua empresa. Qual é a sua situação atual. Por quê? Por que a gente fala disso? Porque você precisa entender onde está a sua empresa. Você precisa entender qual é o cenário no qual você se encontra. Para quê, pessoal? Para você estabelecer rotinas, certo? Para você estabelecer rotinas, para você entender seus processos. Você precisa fazer tudo isso, ok? Então, como é que a gente fala isso? Quando a gente fala isso, vocês que estão entrando aqui, a Edila, Rejane, a Anitta, João Vitor, quando a gente fala isso, de fazer esse levantamento, pessoal, quando a gente tem um retrato da empresa, a gente vai ver, opa, tá aqui o retrato, aí você verifica que você não tem os controles financeiros, que você não faz um caixa adequadamente, você verifica que você não tem um contas a pagar, você não tem um contas a receber, você não sabe se a sua empresa tem lucro ou prejuízo, você não sabe a situação da sua empresa. Então, do momento que você faz isso, você vai ter esse levantamento e depois disso você vai criar as rotinas. Então, para você começar a controlar o financeiro, você precisa começar a registrar. E você começar a registrar e começar a fazer controle financeiro, começar a criar rotinas. Então, você cria uma rotina de contas a pagar, cria rotina de contas a receber, cria rotinas de fazer a apuração do seu lucro
pelo menos uma vez no mês, ao final de um período. Cria uma rotina de você fazer o seu caixa, de você controlar seu estoque. Então, você pode fazer essa rotina, ok? Agora, eu vou colocar aqui mais uma perguntinha. Vamos lá. Se caso você quer entrar, chamo você aqui, você fala comigo, que você diz qual é a sua maior dificuldade. Para quem tá aqui a primeira vez, certo? Você tá aqui no Pergunta para Mari. Nós temos vários episódios que estão gravados lá no IGTV, que a gente está falando, tem várias perguntas bem legais, tá bom? Enquanto a gente espera que a resposta de uma pessoa que talvez vá entrar, vamos ver aqui. Se for entrar, você pede para solicitar. Bora lá. Olha aqui outra pergunta. Pessoal, o que faz o capital de giro fazer falta? Né? Acho que a pessoa quis dizer o que faz diminuir o capital de giro, né? Eu acredito que seja isso. O que faz diminuir o capital de giro? Quando a gente fala em capital de giro, pessoal, a primeira coisa que você precisa ter em mente, certo? Primeira coisa que você precisa ter em mente é você entender o que é o capital de giro. O capital de giro é o dinheiro que você precisa, é o recurso financeiro que você precisa para operacionalizar toda a operação da sua empresa. Desde a compra da mercadoria, do insumo de algo que você produz, até o recebimento do cliente. Então, todos esses passos que você dá, que compra mercadoria, recebe mercadoria, paga mercadoria, recebe do cliente, vende, recebe do cliente, é o chamado capital de giro. Então, quando a gente fala o que faz o capital de giro diminuir, ou seja, fazer falta, é justamente o quê? Primeiro, você tem um desequilíbrio entre essas contas, entre as contas de prazo de pagamento, desequilíbrio entre prazo de recebimento, ok? Você ter esse desequilíbrio desses prazos. Então, você tendo esse desequilíbrio desses prazos, faz você o quê? Fazer falta do capital de giro. Outra coisa, você não ter controle de estoque. Você precisa, gente, ter controle de estoque. Você precisa ter controle de estoque. Então, se você é uma empresa que vende produto, eu trabalho com revenda de produtos, se você não controla o que entra, você não controla o que sai, como também você não tem o controle de fato qual é o giro do seu estoque, você precisa girar o seu estoque. Você precisa entender como é que está esse giro do estoque. Então, se você não sabe disso, se você tem um estoque que gira pouco, isso vai fazer o quê? Vai fazer que o capital de giro vai fazer falta para ti. Ou seja, você vai ter maior necessidade de capital de giro. Outra coisa que você também pode ser, e você gosta muito de comprar à vista. Mas você comprar à vista porque tem um determinado desconto e comprando à vista, mas você vende para o seu cliente, você vende no cartão que recebe por 30 dias. O que acontece? Você paga à vista e você recebe só com 30. Você fica com 30 dias aqui para cobrir a sua necessidade de capital de giro. Então, outro ponto também que tem em relação a isso, essa necessidade de capital de giro, é essa questão que eu falei de você comprar muito à vista. Outro ponto que é um dos maiores gargalos das pequenas empresas, das empresas que eu atendo, é a questão da retirada pessoal. O cliente, a empresa tem muita retirada pessoal, bastante, tem muita retirada de Prolabore, uma retirada que não convém nem com o seu faturamento. Às vezes a gente pega empresa que a retirada é maior do que o faturamento. Não existe, né? Você tira mais, ou seja, você vai estar no prejuízo. Então, isso é outra coisa que vai fazer você ter necessidade de capital de giro. Então, outra coisa, você vende, mas você não recebe. Ou seja, você tem muito inadimplente, né? Você tem muitos velhacos, né? Que a gente chama. Então, é outra coisa que faz o seu capital de giro fazer falta. Ok? Mais uma perguntinha aqui, vamos lá. Hoje vai ser essa live de perguntas e respostas. Ó. O que eu faço para reduzir os custos fixos? Já negociei tudo. Isso são perguntas, pessoal, que chegou hoje para
para mim na caixinha de pergunta, porque toda quarta-feira deixa a caixinha que você pode fazer sua pergunta e a gente está respondendo aqui. Então, quando a gente fala para reduzir o teu custo fixo, primeira coisa, você já fez, negociar. Negocie com todos os seus fornecedores das suas despesas fixas. Veja essas questões que estão tendo de agora que foi mais uma vez prorrogado os 60 dias da suspensão do trabalho, né? Se você tiver folha de pagamento. Mas uma coisa que você precisa fazer sempre, gente, é inovar, né? Quanto mais você inovar na sua empresa, quanto mais tecnologia você colocar, maior vai ser a percepção de valor para o seu cliente, mais você vai otimizar processos, mais você vai conseguir reduzir custos. Então, se você já negociou tudo, eu posso falar que você vai conseguir reduzir custos quando você quando você inova, quando você trabalha com essa questão da inovação. Então, quanto mais inovação você tem, menos redução de custo você tem, ok? Outra coisa, pessoal, você já olhou também a sua forma de empregar? Será que todos os seus funcionários, como é que tá? Tá com carteira assinada? O seu funcionário tá sem carteira nenhuma, que pode ter um problema para você futuramente? Você tem um contrato? Né? Você trabalha com prestadores de serviços? Então, você tem forma de reduzir esses custos fixos, ou seja, aquela sua folha, você vendo outras formas de contratação. Ok? Então, pessoal que está aqui, a Nirla aqui, bora lá. Nirla, vamos entrar aqui na live. Vou colocar aqui mais uma. Vou colocar aqui, gente, mais uma. Mais uma perguntinha. Enquanto estou perguntando, gente, eu queria que vocês comentassem aí se está fazendo sentido para vocês. Qual a dúvida que vocês têm, né? Vamos aqui perguntar, vamos ver aqui se está fazendo sentido. Você que tem o seu negócio, Nirla, qual é a sua principal dúvida em relação às finanças? Conta para mim aqui. Aperta aí, pessoal, no aviãozinho, manda para os empreendedores, aperta no coraçãozinho e manda para aquele empreendedor que esteja precisando saber um pouco de gestão financeira na prática. Mas vamos lá. Mais uma perguntinha que eu vou colocar aqui. Mais uma perguntinha. Opa. Essa pergunta aqui é boa, hein? Como fazer o preço mínimo a adotar? Olha, esse corretor do Instagram é uma coisa, viu? Eu acho que a pessoa quis dizer como é que faz para calcular o preço mínimo, né? Essa é uma pergunta, aquela velha pergunta de $1 milhão, certo? Primeiro, para você saber qual é o seu preço mínimo, você precisa calcular o seu preço, calcular o seu custo. E eu sempre falo, gente, inclusive hoje eu estava numa mentoria, dando uma mentoria, e uma das coisas que a gente estava fazendo era uma metodologia de precificação. E nessa precificação, gente, o que ocorreu? Nessa precificação, a gente calculou os custos através da metodologia markup, ok? Mas o que acontece? A gente sempre fala o quê? Fala sobre a questão do valor percebido. Então, em uma precificação, você tem que considerar o seu valor percebido. Então, não é só calcular o seu custo financeiro, você tem que ver qual é o valor e sempre ter estratégias de preço. Mas se você quer saber o seu preço mínimo, uma coisa que você tem que fazer é calcular o seu ponto de equilíbrio. Lembrando que o ponto de equilíbrio é aquele que a gente iguala, é aquele que está no 0 a 0. Merivanda está entrando aqui. Alô, Merivanda, sempre aqui com a gente. A Merivanda é uma das pessoas que teve o sorteio, certo? A Merivanda aqui é uma das pessoas que foi sorteada, e foi sorteada aqui na mentoria. Quem está aqui no Pergunta para Mari tem sorteio uma vez por mês, uma vez por live, para ter uma mentoria em grupo. Esse mês, no mês passado, tivemos 4 pessoas. A nossa mentoria vai ser terça-feira, 19 horas. Vai ser um momento bem legal.
Samuel tá entrando aqui, Gabriel, coisa boa. Então, quando a gente fala de preço mínimo, uma das formas de você ver o preço mínimo, gente, é você calcular o seu ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio nada mais é do que você ver a questão do 0 a 0. Ai, Mari, por que, a questão do ponto de equilíbrio? Por que essa questão? Primeiro, você vendo o ponto de equilíbrio, você pode ver a quantidade mínima que você tem que vender. E se você trabalha com a metodologia markup, quando você coloca lá as suas despesas variáveis, né? Olha que o Samuel colocou. Ele conheci por meio da sua irmã, Freira, um amor. Um beijo para ela. Olha, coisa boa, Samuel. Muito bom. Vou mandar assim um beijo. Ela não tá aqui, não, mas daqui a pouquinho ela entra aqui. A Maria Luísa, tu vai ver. Você vai ver, a Fabi tá entrando aqui também. Então, quando você fala em preço mínimo, gente, você vai calcular o seu markup e o seu markup você vai colocar como lá no seu lucro, em vez de você botar o lucro 5, 10, 15, 20, 30%, você vai colocar zero. Ou seja, no momento que você coloca zero, é aquele momento que você está pagando só conta. Por isso que eu falei do ponto de equilíbrio, é aquele momento que o seu preço está pagando só conta. Então, você pode fazer pela metodologia markup colocando zero. Se você quer saber mais como é que calcula pelo markup, tem um vídeo lá no meu IGTV que eu explico como é que faz esse cálculo, tá bom? E também, em breve vai ter um curso de precificação inteligente aqui, que a gente vai falar de precificação com estratégias de marketing, ok? Então, o preço mínimo você calcula, mas colocando com a margem zero. Ou seja, vai ser colocar todos os seus custos, sua taxa de cartão de crédito, sua percentual de comissão, embalagens, fretes, tudo. Você vai colocar tudo, né? E depois vai calcular o seu markup, mas lá naquele seu markup, naquele índice, você vai colocar como o lucro zero. Se você coloca com lucro zero, o que acontece? Você vai ver o preço mínimo a adotar para aquele preço, aquele seu produto ou serviço. É aquela coisa, você vai ver até onde você consegue negociar. Eu sempre gosto de trabalhar no mínimo com 3 linhas. Uma linha que a gente chama uma linha gold, uma linha ouro, uma linha prata, né? E uma linha aqui zero, ou seja, você vai conseguir ver o mínimo que você tem que precificar, uma margem no meio e uma margem maior. Ok? Agora diz para mim quem está aqui, qual é a dúvida que você tem, né? Aqui a Hortência, aqui Fabi, Samuel, a Guirla aqui. Qual é a dúvida? Qual é a principal dúvida que você tem, gente, aqui no seu controle financeiro, na sua precificação? Fala aqui para mim, enquanto eu vou colocar mais uma pergunta. Hoje a gente está fazendo sobre perguntas e respostas, perguntas e respostas. Então, olha a outra perguntinha aí. Enquanto vocês estão lendo aí a outra perguntinha, eu vou só tomar um pouco de água aqui, pessoal. Mas aperta o coraçãozinho aí, manda para as pessoas que você conhece de empreendedor e coloca para mim assim, quem está aqui pela primeira vez? E eu estou pela primeira vez. Coloca aí quem está pela primeira vez. Só um minutinho. Oi, olha aqui a Mitch. Olá, Mitch, coisa boa. Alguém aqui está pela primeira vez? Chegou mais uma perguntinha também. Vamos responder aqui como é que a gente faz o plano. Olha, a Hortência, seja bem-vinda aqui. Artes e Cozinha também. Sejam todos bem-vindos. Primeira coisa, para você fazer um planejamento financeiro, o planejamento financeiro, gente, é aquela coisa. Você precisa fazer um planejamento das finanças do seu negócio para o futuro. O que isso quer dizer? Primeira coisa que você precisa ter, o histórico. Ou seja, você precisa ter o histórico dos seus registros. Saber quanto que você vende, o percentual de vendas por mês, a questão da sazonalidade, a questão do mercado, como é que está o mercado, ou seja, como é que estão os concorrentes, quais são as estratégias que o seu mercado hoje está adotando, como é que está a questão dos fatores externos, como o governo, as leis, né, os concorrentes, como é que está o ambiente externo. Você tem que ver tudo isso. Como é que está essa questão, como eu falei, da sazonalidade, qual é aquele período. Tem empresas, segmentos que no Natal vende muito, mas tem outros segmentos que no Natal não vende nada. Então, tudo vai depender do seu negócio. Então, para você fazer um planejamento financeiro, gente, você precisa
ter o seu histórico. Você precisa saber os seus históricos. Depois do seu histórico, como eu falei, você precisa entender as suas tendências. Quais são as tendências do seu mercado? E depois você vai precisar, o quê? Colocar isso em uma ferramenta. A gente pode fazer um planejamento financeiro no orçamento, a gente pode fazer um planejamento financeiro numa planilha de fluxo de caixa projetado, uma planilha de orçamento. Que o que, que a gente faz? Através disso, gente, a gente consegue visualizar, olhar, perceber como está o seu mercado no futuro. Como é que está o seu mercado? Ou seja, se você trabalha com, você está fazendo metas para no mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, você faturar 30, 40, 30 e depois 70 no Natal, você vai trabalhar com essas previsões baseado em quê? Não só no achômetro, você vai se basear no seu histórico. Ai, Mari, eu não tenho histórico nenhum, eu não faço anotação nenhuma, eu vou vendendo e vou comprando. Faça agora, por esse momento, no achômetro, mas você, a partir de hoje, você que está aqui comigo no Finanças da Mari, vai registrar tudo para você entender. Ok? Então, você vai fazer isso. Estudar, ver quais são as tendências do seu mercado, a sazonalidade, ver o seu histórico de venda, ok? Vai ver essa questão do seu histórico. Você vai colocar lá, nessa questão do seu histórico, como é que vai ter a sua previsão de receita. Vai colocar as suas previsões de saída também. Se você vende mais, você vai ter mais custo variável. Você vai trabalhar com também colocar suas despesas fixas, já colocando projeções de quê? De inovar para reduzir os custos, de negociar com fornecedores, já colocar tudo, ou seja, é como você pegasse todo o seu movimento financeiro de entrada e saída e jogasse para o futuro para você fazer esse planejamento. Por que é bom esse planejamento, gente? Ó, Samuel, vou já responder a tua pergunta, tá bom? Falar aqui também, aqui, ó, o pessoal da Marítima aqui, adoro as dicas da Mari. Ai, obrigado, Breno, Maria Luísa, Arte Cozinha. Muita gente boa aqui entrando, viu, gente? Quem tá aqui pela primeira vez, mais uma vez aqui, eu pergunto para a Mari, que a gente tira dúvida aqui para você. Então, esse foi o planejamento financeiro. Vamos colocar aqui a dúvida do Samuel. Ó, olha a dúvida aqui do Samuel. Como saber quanto eu devo de tirar de salário para mim? Primeira coisa, Samuel, tudo vai depender o quê? Dos seus. A gente tem duas formas de o empresário tirar o seu salário. Primeiro, você pode definir um prolabore. O que é o prolabore? É o seu salário, que no qual você pode se basear em quê? Você pode ver o seu histórico passado das suas retiradas passadas e ver quanto é que você vem tirando ao longo do tempo. Como também você precisa ver como é que tá, qual é o orçamento, seu orçamento, ou seja, você vive desse salário, quanto é que você precisa tirar, você precisa tirar como orçamento, mas lembrando, para isso a gente vai ter esse número, mas aquela pergunta, a sua empresa tem capacidade de pagar aquele salário? Talvez não seria melhor você ver qual é o resultado do lucro que tiver, você vai tirar um percentual, parte fica para investir e parte vai para você? Então, o seu salário, né, saber quanto eu devo tirar, a gente vai depender. Fala para mim aqui, Samuel, qual é o teu negócio, né? O que você faz, qual é o negócio que você faz, para a gente entender melhor. E fala para mim também, Samuel, se você faz registro, ou seja, de entrada e saída. Registra quando entra, quando sai, cada um na sua categoria. Fala aqui para mim. Diz se você diz que faz sentido isso para você, se você está com dúvida. Porque o salário, pessoal, ó, o Prolabore é uma coisa impressionante, como sempre a gente tem problema em relação a essa questão do Prolabore. Por quê? Porque, como eu falei no começo da live, não sei se você estava aqui, eu atendi recentemente determinada empresa que a gente verificou que a retirada pessoal deles era maior do que o faturamento. Ou seja, estava no prejuízo completamente. Certo? Ó, o Samuel está falando que é promotoria de eventos de capacitação para alunos da área de saúde. Pronto. O que você pode fazer aqui, Samuel, é você calcular o valor da sua hora, certo? Você calcular o valor da sua hora. E você pode fazer isso, ainda não faz registro, confesso. Pronto. Pois, Samuel, a partir de hoje, você vai fazer o seu registro. Fala comigo lá no link da bio, tem meu WhatsApp, tem meu
meu Instagram, ou tem meu site lá, tem todos os contatos, e-mail, tudo para você falar comigo. Depois eu vou mandar uma planilha para você começar a fazer os seus registros financeiros. Colocar todas as entradas e as saídas. Para eu responder quanto você deve tirar, você primeiro precisa saber quanto você está ganhando e quanto está lhe custando. Quanto você paga de combustível, quanto você paga de insumos para fazer aqueles eventos, quanto você paga para os professores. A gente precisa levantar tudo isso para a gente ter uma ideia de quanto entra e quanto sai, para a gente saber o seu salário. Tá bom? Mas vamos lá. Coisa boa, então, Samuel. Agora, mais uma pergunta aqui. Se você tiver pergunta, gente, se você não quiser entrar aqui, certo? Se você quiser entrar, qualquer coisa, Samuel, se você quiser entrar, entra, fala um pouquinho do teu negócio, certo? Divulga aqui teu negócio pessoal, que às vezes pode ter uma pessoa aqui que esteja precisando desse seu negócio. E essa live, ela vai para o YouTube, essa live também vai para o GTV. Então, as pessoas vão ver depois. Algumas pessoas entram agora, outras pessoas vêm depois. Às vezes não estão com tempo de olhar agora. Tá bom? Então, vamos lá. Mais uma. Olá, o pessoal da Consultoria Fortaleza. Boa noite. Coisa boa que vocês estarem por aqui, viu? Mas vamos lá. Mais uma perguntinha aqui. Ó. Olha aqui essa pergunta, gente. Como fazer conciliação bancária? Nessa semana, gente, ó, Crescer Capacitações, pronto, excelente, então, Samuel, aqui, vamos seguir, pessoal, eu, Samuel, Crescer Capacitações, @Crescer Capacitações. Então, como a gente faz conciliação bancária? Olha aí, Samuel, uma coisa que você precisa fazer. Você tem conta corrente? Você que está aqui comigo no Pergunta para Mari de hoje. Você tem conta corrente? Você vende no cartão? Você vende no boleto? Você tem registro financeiro de entrada e saída? Então, a conciliação bancária, gente, nada mais é do que você confrontar os seus registros internos, por isso que a gente precisa entender quais são os registros da sua empresa, você precisa entender quais são as suas entradas e saídas com o seu extrato bancário. É como você pegasse, gente, vou colocar aqui, isso aqui fosse seu extrato bancário, e isso aqui fosse seu controle interno. Você vai ver, opa, hoje entrou o cartão tal. Você viu, opa, vendi aqui R$ 100 no cartão. Entrou? Opa, entrou, ok, conciliou. Vendi, uma pessoa disse que pagou, fez uma transferência. Olhou aqui no controle interno, opa, tá aqui no extrato bancário. É o quê? É você confrontar o seu extrato com o seu controle interno, colocando cada um na sua devida categoria. Porque o que acontece muito, pelo menos dos empresários que eu atendi, eu posso dizer que 99% deles não fazem conciliação bancária. Por quê? Porque ele simplesmente bota só o registro, entra tal, sai tal. Mas ele não vê se a pessoa se vendeu no cartão de crédito, aquele valor entrou completamente. Ele não vê se aquela taxa que o banco está cobrando realmente está de acordo com o que está entrando no banco. Você não vê, você não considera esse teu custo variável dessa taxa do cartão de crédito. Você acha que está faturando 10 mil e você acha que vai ter isso aí, mas no final você não considera essa retirada do cartão. Você não sabe o que tem na sua conta. Ou seja, quando eu chego para o cliente e a gente pergunta qual é o saldo dele, para ele o saldo dele é o que está no caixa. Mas, na verdade, o saldo dele, que a gente chama de gestão de caixa, é você pegar a sua conta interna com todas as suas contas bancárias. Então, se você tem Nubank, se você tem Banco Inter, se você tem Banco do Brasil, Bradesco, se você tem PicPay, a conta que você tiver, você precisa fazer a conciliação daquelas contas. E sempre colocar, como eu falo e venho falando, ter um plano de contas, gente, ter um plano de contas. Você precisa ter esse plano de contas. Para quando você pegar das suas contas bancárias, você poder ter a nomenclatura. Isso é salário, isso é pagamento de salário, isso é taxa de cartão de crédito, ou seja, um custo. Né? O pessoal do cantinho aqui
Bebê aqui, tá pipoca, coisa boa, a linha aqui. Então, quando o pessoal do Cantinho Bebê, eles vendem, eles precisam ver se o dinheiro entrou na conta. E quando entra na conta, quando eles vão fazer lá a DRE deles, ou seja, apurar o lucro, ele vai ver tudo que vendeu, mas ele vai considerar como custo lá a saída do cartão de crédito, ok? Quando ele fizer lá toda a sua gestão do caixa, ele vai saber exatamente toda entrada e saída, independente de qual caixa seja caixa banco ou se seja caixa interno. Então, gente, fazer a conciliação bancária é algo muito importante. Ai, Mara, eu não tenho sistema com planilhas mesmo, gente, aquela coisa, entrada, descrição, quando foi, o que é, entrada e saída, e aquele valor tem que bater. Se não bater, é porque ou você registrou errado, ou teve algum problema ético dentro da empresa. Então, você precisa fazer a auditoria. Se você trabalha para você mesmo, se você trabalha você e outra pessoa, faça uma auditoria de vez em quando. Ou seja, o que é fazer a auditoria? Veja se você está fazendo tudo corretinho e corrija. Porque o controle financeiro, gente, é isso. É registrar, fazer um plano de ação para você fazer essas rotinas, é você monitorar fazendo a auditoria e você fazer correções quando necessário. Tá bom? Agora, vamos lá. Vão colocando aí, gente, perguntas. Colocar mais perguntas. A Aline aqui entrou aqui, a Aline, para falar sobre a questão da planilha, Aline. E aí, Aline, eu queria saber de você se tá dando certo aquela planilha que a gente fez, tudo direitinho. A Aline já entrou aqui no Pergunta para Mari, né? Vai dizendo aí você que tá aqui. Vamos aqui, mais uma perguntinha, gente. Mais uma perguntinha. Vamos colocar aqui. Merivanda aqui, minha querida Merivanda aqui, Cristina, Mirte. Muita gente aqui. O pessoal do Carbomatos. Ó, tá aqui a Maria Luísa entrou, viu, Samuel? A Maninha tá aqui, a Maninha. Mas vamos lá. Mais uma perguntinha. Olha aqui essa perguntinha, gente. Essa perguntinha aqui é boa, hein? É uma pergunta que veio da Anne Beatriz. Uma aluna minha. Foi minha aluna da faculdade. Vamos lá. Eu vou até mandar aqui para ela, para a Bia. A Beatriz. Não sei mais cadê a Bia. Tantas Bias aqui no Instagram que eu não sei, eu não achei mais. Olha aqui, a Aline falou, sim, tenho me salvado, desenvolvi o hábito de anotar tudo, até R$ 1. Olha, gente, o que a Aline falou é completamente válido. Você precisa anotar cada centavo que você colocou, que você tira, o que você entra. Por quê? Porque, gente, no final de um período, vou falar aqui uma coisa para vocês. Se você tem uma conta bancária, certo? E você tem uma conta que você paga R$ 29,90 de taxa para você manter a conta, mas é uma conta que você mal usa. No final de um período, gente, certo? No final de 12 meses, ok? Você vai ter aí R$ 360 de despesa. R$ 360 de despesa. E você que não usa essa conta, você poderia ter apenas uma conta do banco digital, ou então apenas uma conta básica que a gente chama. Que o Banco Central tem uma norma que você pode ter uma conta bancária, não só o banco digital, que você vai ter direito a 4 saques, tem lá uma quantidade, e você não paga nada. Então, cada centavinho, quando você coloca ali, você precisa saber. Às vezes tem aquele boleto do telefone, aquele boleto da internet, que você não faz controle de contas a pagar. O que acontece? Todo mês eu pago R$ 3 de juros. Ainda pago R$ 2 mais R$ 4 para o cara ali pagar. Naquele momento, aqueles 5, R$ 4 não é nada para você. Mas no final de um período de 12 meses, você vai ter ali R$ 60 só de juros daquele boleto. Imagine se você tiver 10 boletos que você não paga, não porque não tem dinheiro, mas que você é desorganizado e não sabe nem cadê o boleto. Aquele nome só Jesus sabe onde é que está o boleto, né? Aquela coisa só Deus sabe. Então, você precisa, né, ver essa questão do contas a pagar, por exemplo. Então, se você tiver 10 boletos que você trabalha, que você tem esse atraso, que você paga pouquinho de juros ali, a gente botar uma média de R$ 5, certo? Dá R$ 60 por mês de cada um, vezes 10, dá R$ 600. Aí aquela pergunta,
Se você tem um ticket médio, ou seja, você tem uma média de venda para os seus clientes a R$ 60, se você pegar esses 600 e dividir por 10, certo? São o quê? Você tem 6 vendas que você fez foi só para pagar essa despesa desses juros que você esqueceu. Não porque não tem dinheiro, mas porque você não tem organização financeira. Você entende? Vocês estão entendendo, pessoal, a importância da organização financeira? Vocês conseguem perceber como é importante você ter esses indicadores que um simples R$ 1 que a Aline está comentando, se você trabalha com muitos fornecedores, se você trabalha com muito volume, aquele R$ 1 pode se tornar 1.000 no final de um período, certo? 2.000, 5.000. E aqueles 5.000 você sempre faça aquela continha, né? Quantos o seu preço médio de venda é R$ 100, 20, 40? Ou seja, se você vende produto a R$ 20, né? R$ 600 implica o quê? Implica em 30 produtos que tu tem que vender só para pagar aqueles juros. Olha, gente, a importância disso. Por isso que eu bato na tecla, por isso que eu não aceito, né, que uma empresa quebre por desorganização financeira. E o objetivo aqui do Pergunta para Mari, gente, é esse. É ajudar você que está aqui, é como o Fabrício colocou. Justamente o pensamento das despesas que tem que ser visto dessa forma. Exatamente, Fabrício. Porque a gente precisa ver isso, a gente precisa ter essa organização. E a gente só consegue ver isso, gente, quando a gente registra. A gente só consegue mensurar, ou seja, a gente só consegue controlar, pessoal, quando a gente registra. Se a gente não registra, o que que acontece? Se a gente não registra, o que que acontece? A gente não sabe. Ah, eu acho que eu ganho tanto, ah, eu acho que o dinheiro entrou, ah, eu acho que fulano depositou. É o velho achismo, né? Eu até coloquei uma enquete hoje, que eu até nem compartilhei os resultados, mas depois da live aqui eu vou compartilhar, que falava justamente se você fazia isso ou não. E o resultado da enquete é que a maioria das pessoas não faziam, né? E é muito interessante isso. Então, isso que a Aline falou, gente, é assim, a verdadeira realidade. Eu queria saber, você que está aqui, se faz sentido isso para você, se isso acontece, o pessoal que está aqui, qual é a maior dificuldade que você tem. Se você quiser entrar na live aqui para perguntar, para saber um pouquinho, certo? Ok? Pessoal aqui entrou, o Lopes, a Denis aqui, o Lopes. Agora, mais uma perguntinha aqui. O Pedro Silva aqui entrou, o pessoal que está entrando ainda. Lembrar que você pode depois pegar essa live, marcar, comentar. Eu queria que vocês depois fizessem um favor aqui para mim, para Mari. Fossem lá no IGTV quando terminar, comenta, diz qual foi o principal ganho que você teve com essa live, compartilha, salva, marca o empreendedor, certo? Para você ajudar outras pessoas. Olha aqui que a Maria Luísa colocou. Antes eu tinha 5 cartões pagando anuidade e nem percebia. Depois que comecei a registrar, percebi o quanto gastei desnecessário. Gente, isso que a Maria Luísa está falando é uma coisa extraordinária. Olha a Vivi, minha querida Vivi, um beijo. Então, isso é extraordinário que a Maria Luísa está falando. Às vezes o mercado, se você tem um nome limpo, né, vai mandando 350 milhões, 400 milhões de cartões para você. E você vai aceitando, você vai aceitando. Aí eles sempre falam assim, olha, você não paga não a anuidade, tá bom? Você vai pagar a anuidade só quando você comprar. Aqueles da C&A, Renner, essas lojas aí, né? Que tem. E aí você cai nessa. Ou então aquela coisa, você compra no cartão em 8 vezes, quando vai ver os juros é exorbitante. Né? Gente, não caia nessa. Gente, essa taxa de cartão de crédito, a Maria Luísa percebeu que ela estava pagando horrores dessa taxa de cartão de crédito. O que aconteceu? Ela viu no final de um período que ela estava gastando R$ 1.000 por ano de taxa. Aí se você tem ou seja, se você tem um prolabore de 2.000, R$ 1.000 aí é 50% do seu prolabore de um mês. Não existe, certo? Não existe. Então você precisa ter esse controle, gente. Você precisa ter esse controle. Então, isso que a Maria Luísa falou é muito, muito, muito importante. Eu sou uma que eu tinha cartões de crédito, certo? No começo, quando era jovem,
passei também por essa desorganização financeira, em relação a cartão e tal, mas depois ficou tudo certo. E hoje em dia, eu tenho um cartão, porque eu trabalho com um determinado banco, por causa da questão do score, né, essas coisas, e eu trabalho há muito tempo com esse cartão. Mas o quê? O cartão, eu tenho um cartão. Por quê? Porque esse banco, ele me dá um limite alto. Eu não preciso ter vários limites, pessoal. Se você tiver um cartão, gente, e você for pagando em dia, certo? Você não pagar o mínimo, não entrar no rotativo, ou seja, o banco, ele vai, a empresa vai lhe dando maior limite. Então, você não precisa ter 10 cartões de crédito para ter 10, aumentar o seu limite, não. E falar em cartão, eu queria deixar uma dica aqui. Não é nem uma da pergunta, mas eu queria falar. Cartão de crédito, gente, eu vou falar aqui uma coisa que aconteceu muito agora nessa pandemia. Alguns clientes meus. Se você tem dívida em cartão de crédito, e se você tem dívida e outras dívidas, priorize as dívidas de cartão de crédito. Priorize dívidas de cheque especial. Lixe as suas dívidas e veja quais você são prioridade máxima. Se você é uma empresa, a sua dívida de prioridade máxima são seus fornecedores, porque você precisa deles para trabalhar. E sempre lembrar que dívida é diferente de compromisso. Dívida é quando você tem uma conta e você não pagou. Compromisso é aquilo que você paga todo mês, mas que está em dia. Então, se você tem dívida, ou seja, se você está inadimplente, priorize as dívidas com maior taxa. Porque essas de maior taxa têm os juros mais altos. E se você for parcelar o seu cartão de crédito, parcele, mas não entre no rotativo. Porque se você olhar a taxa do rotativo é aquilo que você não paga a tua fatura toda, né? Paga só uma parte. Então é melhor você parcelar do que você pagar só uma parte do seu cartão de crédito. Agora vamos aqui para mais uma dúvida aqui. Pessoal, quem quiser entrar, mais uma vez, quem quiser entrar na live, só fala comigo, certo, gente? Bota aqui, que eu boto você aqui, você pode divulgar seu negócio aqui, o Renan, o Henrique, Vileina, aqui a Vivi, linda. Se quiser entrar aqui, Vivi, para falar aqui do seu negócio, pode entrar, ok? Então, vamos lá, o pessoal aqui da Corba Motos, sempre aqui com a gente, obrigada aqui, viu? Renan também aqui do Açaí, coisa boa. A Stefan também, Abreu entrou, coisa boa. Então, vamos aqui para mais uma pergunta. Quais ferramentas utilizar? Quando a gente fala de controle financeiro, gente, né? O pessoal aqui da Corba Motos, diz para mim aqui qual é o controle financeiro que você faz. Fala aqui para mim, pessoal, nos comentários, se você faz algum controle financeiro, ou seja, se você faz seu caixa, se você tem um controle de contas a pagar, se você tem um controle de contas a receber, ou seja, dos seus clientes que você vende parcelado, se você faz conciliação bancária, se você faz a sua DRE, se você controla seu estoque, se a sua empresa for precisar ter estoque. Olha aqui, somente no papel, né? Pronto, mas ó, pessoal, ó, do Corba Motos, você pode até no decorrer do dia colocar no papel, mas no final do dia você coloca numa ferramenta. Coloca numa planilha, coloca no sistema, certo? Que a gente vai já falar de aplicativos. Coloca nisso e sempre colocar, mais uma vez, como eu falo, da sua devida categoria. Se é entrada, você vai colocar que a entrada é tal, a forma de pagamento foi essa. Se é uma saída, é uma despesa ou é um custo? Se é uma despesa, ela está em qual categoria? Ela é folha, né? Ou seja, salários, FGTS. Ela é o quê? Ela é manutenção, né? Ela é o quê? Internet, serviços contábeis, serviços de consultoria, marketing. Então, não é apenas botar, saiu 200, entrou 100. Não. Você tem que saber exatamente o que é cada um. Se for um custo, é um fornecedor que você está pagando? É uma embalagem que você está pagando? É o Simples Nacional que você está pagando? Certo? Então, se você coloca no papel, a partir de hoje coloca no papel, mas depois coloca na planilha, tá bom? Então, gente, a ferramenta para você utilizar para controle financeiro são pelo menos o quê? Fazer seu caixa, sua conciliação bancária, né? Fazer a gestão de seu contas a pagar, seu contas a receber,
sua DRE, seja apurar seu lucro, seu controle de estoque. Então, isso, pelo menos, são ferramentas que você precisa fazer. E isso você consegue fazer. É só você começar a registrar. É só você me seguir aqui, assistir meus vídeos no IGTV, falar comigo, participar das minhas mentorias, participar do curso que eu vou lançar de mentoria em grupo de precificação e de controles financeiros, participar aqui das palestras que a gente dá aqui pelo Sebrae, que para quem está aqui, não sei se vocês sabem, eu sou consultora do Sebrae também. Às vezes estou aqui, às vezes estou viajando. Agora em setembro vai começar a minha vida de caixeira viajante. Vou lá pro Guajiru, mas também que eu vou pro Guajiru e pro Caraí já montada, né? Vou estar no céu lá nas praias, coisa boa. Então, e qualquer dúvida, gente, pergunta para mim. Ó, pronto, Corba mostra exatamente. Você precisa se organizar. E você começa se organizando, registrando. Se você usa o papelzinho, não tem problema. Mas registre, bote exatamente o que é. Estude, veja nos meus outros vídeos que eu expliquei como é que faz um plano de contas, certo? Você vai colocando uma entrada, se é despesa, se é custo, e o que é. Para quê? Para você entender no final de um período o que que é. É como a Vileina está falando aqui. A Vileina, gente, ela tem uma empresa que a loja dela é lá no Mercado Central, ou seja, ela vende muito, porque lá o volume de pessoas passa muito, além que deve vender também por outros canais também. E ela até colocou, né? Depois que passei a usar a planilha financeira, não passou mais nada batido e sei exatamente quanto gasta no mês. Exatamente. Então, a Vileina, a Vivi, ela é uma empresária e ela sabe exatamente o que, que entra e o que, que sai. E para isso ela utiliza as ferramentas, ela utiliza aplicativos, ela utiliza sistemas, né? Ela está estudando gestão, porque ser empresário, gente, é estudar, é se capacitar. Hoje, inclusive, eu estava falando com um colega meu que recentemente agora empreendeu, ele era até para estar aqui. E ele falou, Mari, esse negócio de cálculo, de número, esse negócio de ser empreendedor, de ser empresário, é um negócio complicado, né? Aí eu falei, não é tão simples como o povo acha, mas você pode aprender, né? Você pode aprender, gente. Então, e aqui o objetivo da gente que está aqui, certo? Como consultor, é justamente esse, gente, é você aprender, é lhe ajudar, é trazer ferramentas, é trazer soluções, certo? É trazer essas soluções para você. Entende? Agora fala para mim aqui se faz sentido isso que a gente está falando. Fala para mim aqui. Ó, a Maria Luísa colocou aqui, ó. Eu trabalhei no emprego e periodicamente passava por uma auditoria. E a minha pergunta é essa: uma pequena empresa que não faz sua contabilidade correta pode ser pego por uma auditoria? Olha, excelente pergunta. Excelente pergunta. E daqui a pouco eu acabei de receber uma mensagem que vai entrar um contador aqui, que ele vai até te responder aqui mais tecnicamente. Uma pequena empresa, gente, pode ser pego sim. Primeiro, o que é uma auditoria? A auditoria, se for uma auditoria, você pode ter uma auditoria interna, que você mesmo e outra pessoa vai ser responsável de olhar os processos da empresa, se está tudo ok. E se for uma auditoria externa, ou seja, vai vir uma pessoa de fora, ele vai ver se você está fazendo tudo direitinho. E uma das coisas que faz esse levantamento, gente, é a questão das finanças. Então, é aquela coisa, se você diz que você vendeu, cadê a nota fiscal disso? Se você diz que teve saído do ajuda de custo, vamos falar dessas coisas assim, ajuda de custo, né? Combustível, hospedagem, alimentação. Como é que eu vou comprovar isso? Então, você que é uma pequena empresa, se você trabalha, por exemplo, com vendedores externos, se você trabalha com pessoas que vão prestar serviço, você precisa de pessoas que saem externas, e eles dizem, eu botei combustível, né? Sempre você precisa, toda movimentação financeira, gente, você precisa de um documento comprobatório. Então, se você vendeu, você precisa ver, por que ele está gastando tanto? Né? Por que ele está gastando menos, né? Você precisa ter, e é muito importante isso, você precisa ter essa auditoria. Será que está tudo ok? Por que será que aumentou tanto aqui a minha energia? Né? Por que será que eu teve tanto, está dizendo aqui no meu caixa que teve tantos pagamentos de tal fornecedor? Por que diminuiu tanto aqui meu faturamento? O que aconteceu? Aí você vai verificar. Por isso, como eu falo, não é só se organizar. É você fazer análise e gestão dos seus números.
você precisa entender. No momento que você coloca, gente, né? No momento que você coloca cada um no seu quadrado, cada um real, como as meninas falaram aqui, a Aline e a Vivi falou, exatamente cada um no seu quadrado, você vai saber exatamente o que cada um, de onde vem, certo? O seu dinheiro, ou seja, qual é a origem do seu recurso, qual é o tipo de vendas que você está fazendo e qual o destino do seu recurso. Mas saber exatamente o que é. E a auditoria, uma das coisas da auditoria, quando a gente fala de auditoria nesse sentido, é isso. Né? Mas você tem outras auditorias contábeis que você precisa provar que é toda aquela documentação. Então, tem total sentido o que a Maria Luísa falou. Porque, gente, quando a gente fala em auditoria, a gente pensa assim numa mega empresa. Ah, eu estou falando aqui do grupo Coca-Cola, né? Então, se eu vou falar da planilha, vou sim. E se você pode falar comigo também, comigo lá na minha bio, no meu Instagram, lá. No Instagram, ótimo aqui, né? Nos meus contatos lá, que fala comigo da planilha, sim. Mas o que você queria saber da planilha? Eu posso falar assim. Olha, meu querido Danielzinho entrou aqui. Um beijo, meu querido, sempre aqui com a gente. Ai, gente, aproveitar que o Daniel entrou, a gente tá com um clube de leitura muito legal, que é um clube de leitura para gerar conhecimento, para criar metodologia. Já tem algumas pessoas inscritas já, que a gente vai o quê? Traçar objetivos de leitura, para você adquirir o hábito de leitura, e não só isso. Você vai, vou dar aqui um exemplo, vou pegar um livro aqui. Vamos supor que você pega esse livro aqui, ó, Safari da Estratégia, só um exemplo, certo? Você lê e aprende, mas o que acontece? O legal é você ler e aprender e você criar metodologias. Tem muitas empresas que fazem isso, que cada semana um colaborador lê e ele apresenta a metodologia, ou seja, a partir do livro você vai criar ferramentas. Porque às vezes você lê e passa despercebido, né? Você lê e passa despercebido. Então, é uma dica bem legal. Você que quer entrar no clube da leitura, fala comigo também que pode entrar. Olha aqui, meu querido Vitor, aqui, ó. Vamos lá. Vamos ampliar esse clube, com certeza, com certeza. Igor, Igor não, que eu boto do Igor não. Vitor, vou te chamar aqui para tu explicar aqui a questão da auditoria para a galera. Bora aqui. O Igor aqui, gente, é um amigo, um colega, um contador, certo? Um parceiro aqui, bem legal aqui da Finanças da Mari, que ele vai falar um pouquinho aqui da auditoria. Estou chamando aqui ele. Olha o Igor aqui, vamos lá. Mas eu vou dizer aqui. Ele falou que temos algumas situações de auditorias externas. A primeira é a que mais frequente, que são por parte de órgãos fiscalizatórios, como Receita Federal, Cefaz e Cefim. E como o Igor não, é porque eu vejo o nome. Como o Vitor falou, gente, deixa eu dar uma dica aqui para você. Alguém que está aqui é MEI? Fala para mim se você é MEI. Você que é MEI precisa ter muito cuidado com várias coisas. Primeiro, seu faturamento. Você só pode faturar no máximo 81 mil ano, 6.750 por mês. Você tem o seu limite para comprar. De acordo com o portal do empreendedor, você só pode comprar, ou seja, de insumos, de compras, certo? Você quer MEI, certo, pessoal da Corba Modos? Você só pode faturar 81 mil. Você tem um limite de compras também. O que às vezes acontece? Você vai comprando o seu CNPJ e você se perde. Então, você precisa ter esse controle. Se por acaso você não vem fazendo registro, você pode ir na Cefaz e dar lá o seu CPF, seu CNPJ, que ele vai dizer quanto que você já comprou. Porque a Receita Federal, certo, pessoal? A Cefaz, desculpa, ela tá de olho. Ela tá de olho ali no MEI. Por quê? Porque agora todo mundo quer MEI, né? Todo mundo quer ser MEI. Então ela, opa, muita gente tá burlando ali querendo ser MEI, mas está comprando mais do que deve, está vendendo mais do que deve. Ou seja, se você der bobeira ali no limite, você cair, você vai o quê? Passar a CME, vai sair do MEI, mudar a sua tributação. Você vai pagar os impostos, né, os ICMS aí, certo? Então tem muita coisa aí que você precisa ter. Ó, o valor que pode comprar, de acordo com o portal do empreendedor, são 80% de 81 mil. Certo? Eu não sei o valor de cabeça aí. Quem tá com a calculadora, coloca aí. 80% de 81 mil. Mas eu sempre aconselho os meus clientes a comprar menos do que isso. Ok? Primeira coisa, você precisa registrar. Se fez compras, você vai botar compras de mercadorias, compras de tal coisa.
compra de equipamentos, aqui você que trabalha com conserto de motos, compra por exemplo, se você revende peças, compra de peças tais, porque você não pode comprar mais do que 80% do seu faturamento, do 81 mil, desculpa, ok? Então, eu sempre aconselho, o Vitor até conversou comigo também, né, que o Vitor aqui é meu parceiro aqui, em relação da contabilidade, e ele fala, Mari, a gente sempre fala, eu falo com meus clientes também, que eu tenho alguns clientes MEI, que não fique nesse limite. O que a Cefaz está de olho, gente. Está de olho. Então, se você não registra nada, você a qualquer momento pode ter uma fiscalização. Né? A mesma coisa também das outras empresas, que tem que, pelo menos não, toda venda tem que emitir nota, né? Mas às vezes nem as compras as vendas que faz pelo cartão de crédito tira nota. São muitas coisas dessa parte fiscal que vamos fazer uma live aqui, que eu já combinei com o Vitor para a gente tirar todas as dúvidas, né, Vitor? Tem uma live aqui só para essa parte de tirar dúvida aqui dessa parte fiscal, essa partezinha aqui mais burocrática, tá bom? Agora fala aqui para mim se tá fazendo sentido isso para você, certo? Aperta aí no coraçãozinho. Fala aqui para mim se está fazendo sentido aqui, para você que está aqui. E qual é a sua maior dificuldade aqui? Qual é a sua maior dificuldade? Aqui o pessoal Renan, aqui, Vileina, se a Vileina você tem alguma dificuldade, Vileina aqui. Então vamos lá. Agora vamos responder também, enquanto o pessoal vai falando. Ó, a Leni aqui, um beijo para você, Leni. Perguntando quais ferramentas utilizar, a gente já falou. Agora eu vou colocar aqui outra perguntinha. Vamos lá. Dicas, olha aqui, olha, legal aqui essa dúvida, viu? Dicas de aplicativo. Chegou para mim também. Esperar um minutinho aqui que eu vou só tomar um pouquinho de água. Se você tiver dúvida, coloca na caixinha, tá bom? Coloca na caixinha aí da interrogação ou escreve aqui que eu respondo. Então, vamos lá. Pessoal, aplicativo. Primeira coisa que eu falo antes de falar de aplicativo. Não adianta nada você ter um sistema mega, ultra top se você não lança. Já passei por vários clientes. Um cliente que eu lembro que ele pagava o sistema dele R$1.000 e ele queria passar para um que era R$6.000 por mês. E uma das coisas que a gente percebeu que o problema não era o sistema. O problema é que ele não registrava. Ele registrava o que é a venda. Porque ele trabalhava com planos e para ele queria saber quanto que o povo estava devendo. Mas ele não sabia quanto era o custo daquele plano, ele não sabia qual eram as despesas que ele tinha, porque ele não registrava as despesas. Então, aquele sistema não servia. Aquele aplicativo não servia. Entende, gente? Não servia. Então, primeira coisa, você que quer aplicativo, você que quer ferramenta, o pessoal aqui, o Adriano aqui da Planeta Kids, um beijo aqui sempre com a gente, né? Que tem roupas lindas, que eu compro as roupas do Tobias. Então, a dicas de aplicativo, gente, é o quê? Primeira coisa, dica número 1, registre seus recursos financeiros. Tem sistema, registra. Não tem? Você pode usar, por exemplo, eu gosto muito da Nibo, que é um aplicativo só financeiro. Se você não tem sistema de automação, o melhor é o sistema de automação. Você tem a Nibo, você tem o ForBlue, você tem a Omni, você tem Conta Azul, você tem o Mobles é mais para despesas pessoais. Você tem o Market Up, que é um que tem também. Então, hoje, você tem muitos sisteminhas que você pode usar, alguns gratuitos e outros não, alguns com os valores bem em conta, ok? Mas o que é legal, porque você, lembra que eu falei que uma das coisas para reduzir custo fixo é você inovar, é você trazer tecnologia para a sua empresa. E uma das formas de você inovar, gente, é você informatizando, certo? É você informatizando. Então, você precisa de um sistema, porque você vai otimizar seu tempo, você vai se tornar mais organizado. Imagine aqui, eu vou dar o um exemplo aqui. Ai, gente, vai já acabar aqui o Pergunta para Mari. Que aqui a Planeta Kids, ele não tivesse sistema, não ia ter gestão de estoque. Tá bom? Pois, gente, esse foi mais um Pergunta para Mari. Eu vou deixar gravado aqui. Obrigada pela participação. Vou fazer o sorteio de quem vai ganhar a mentoria.
Depois, quando passar aqui, printa essa tela, me marca lá, manda para o empreendedor e comenta lá no IGTV qual foi o ganho que você teve.